Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu hoje andei meio um pouquinho de asma. Acho que é o frio, né? Inclusive, eu tive que mudar, né, as minhas atividades hoje. Mas nada demais, nada assim que seja problemático, né? Aí a gente vai levando. Quem é que entrou aí? Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Tô aqui pegando o site da CNBB, né? Essas coisas a gente vai fazendo, né? Muita confusão, mas tá bom, né? Hoje também meu time jogou, Fluminense, perdeu, né? Mas tá bom, tô contente. Meu time ficou entre os 4 melhores do mundo. Não tenho do que reclamar. Eu teria que ser muito ingrato se eu reclamasse nessa situação, né? Mas vamos lá. Hoje a gente tem uma reflexão, né, interessante para fazer, e a gente vai fazer daqui a pouquinho. Esses dias eu tenho estado muito ocupado, fazendo muitas coisinhas, mas o que vale é que a gente está fazendo, né? Isso que eu acho que é o mais importante, né? Porque o resto é o resto, né? O resto é a gente fazer o que vai fazendo no dia a dia, né? Estou com dificuldade de entrar no site da CNBB. Estou aqui tentando, vou dar uma volta, vou tentar de outro jeito, né? Para ver se eu consigo, né? Mas estou com algum problema, não sei o que é. Ah, entrou. Graças a Deus entrou. Que bom, né, Terezinha? Tá na hora. Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Bom, essa é uma passagem novamente muito conhecida. Aliás, salvo se você é uma pessoa que tem pouco tempo na religião ou pouco tempo na frequência à Sagrada Escritura, provavelmente todas as opções já deveriam estar corrigidas, já deveriam estar lidas, já deveriam estar entendidas. Por algum motivo, talvez a gente não se lembre de uma ou de outra. Acontece, né? Eu mesmo falo que vira e mexe, eu pego, vou ler alguma coisa na Bíblia, olha, meu Deus do céu, como é que eu pude me esquecer dessa passagem aqui? Né? Por exemplo, a gente leu outro dia, né, na vocação, no chamado de Mateus, que Jesus fala assim: lembrem-se do que vos digo, eu quero misericórdia e não sacrifício. Né? E essa passagem é conhecida, mas outro dia eu estava lendo Oséias, no capítulo 6, versículo 6, é exatamente isso que fala, ou seja, Jesus citava o profeta Oséias. Né? Bom, e agora? Como é que nós vamos pensar esse texto? Eu acho que esse texto tem 3 grandes núcleos que a gente deve interpretar. O primeiro núcleo é a cura do mudo. Observem bem, e isso é importante, né? Diácono Radamacher, que honra, seja muito bem-vindo, boa noite, paz e bem. Primeiro núcleo central, o núcleo da cura do mudo. E aqui a gente tem que tomar um cuidado. Na cabeça do judeu, da época de Jesus, da época que o Evangelho foi escrito, o demônio era uma coisa, Satanás é outra. Né? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair no erro que muitas pessoas caem de ter uma visão dualista, ou seja, como se houvessem forças opositoras. Né? De vez em quando eu ouço coisas do tipo o império infernal, que Satanás reina no inferno. Não. Não existe império infernal, Satanás não reina no inferno. Isso é um problema teológico. E aqui é importante a gente entender isso. Quando o Evangelho foi escrito, como o Evangelho de Mateus, um evangelho escrito para judeus, com a cabeça de judeu, com a cultura de judeu, o demônio era um espírito, era uma energia negativa, era algo ruim. Muitas das doenças eram causadas por demônios. Na cabeça dessas pessoas, o demônio era uma coisa assim, meio como uma explicação para uma coisa que eles não entendiam. Tá? Isso é diferente de Satanás, o anjo caído. Tá? Se você olhar, Jesus fala, eu vi Satanás cair do céu. Nota a diferença? E aqui é importante, para a gente não começar a confundir as coisas. Então, esse homem é perturbado, é atingido por um demônio, por uma coisa ruim, que levou ele a ficar mudo. E Jesus vai lá e cura esse homem,
ele expulsa essa energia. É muito interessante porque se você ver os nossos irmãos indígenas, eles têm um conceito parecido. Então, por exemplo, se o espírito da borboleta entrar numa pessoa, causa uma doença. A diferença é que eles não têm propriamente a figura de um demônio. Eles têm espíritos zangados, eles têm espíritos ruins, eles têm até o espírito da morte do homem branco. Bom, Bernardo, o que é o espírito da morte do homem branco? A AIDS. Uma vez eu conversando com alguns indígenas, eu descobri que na cabeça deles a AIDS é causada porque o espírito da morte do homem branco vem e entra na pessoa. Então, na cabeça do judeu da época, era assim que a doença surgia. E o que Jesus faz? Expulsa esse demônio. E esse homem fica curado. E aqui é interessante, porque a multidão fala, nunca se viu coisa igual em Israel. Mas, Bernardo, não havia curas milagrosas em Israel antes? Sim, havia. Mas aqui é importante a gente notar que essas pessoas estão vendo algo diferente. Ou seja, essa cura, a expulsão desse demônio, é uma, como eu vou dizer, é uma manifestação da divindade de Jesus. E como os judeus notam essa manifestação, eles reagem a isso e corrigem. Olha, isso é uma coisa que a gente nunca viu. E aí a gente vai para o segundo núcleo, que é o seguinte: Jesus percorria cidades e povoados ensinando nas sinagogas. Ou seja, Jesus não fazia nada escondido. Porém, os fariseus, e aqui eu quero fazer a ressalva de sempre, que são os fariseus presos à antiga religião. Presos. Eles não conseguem ver a novidade que Jesus é. E isso ocorre até hoje nas comunidades de fé. Até hoje nas comunidades de fé tem pessoas que ainda não conseguiram entender que o entendimento muda, que as coisas mudam e que por isso a própria percepção muda. Por assim dizer, a doutrina que professamos muda. Os dogmas não mudam, as verdades de fé não mudam, mas a doutrina, que é a interpretação do que está na Escritura, muda. Então, até hoje nós temos fariseus na igreja, porque são aqueles que se apegaram às regras e não conseguem ficar abertos às novidades da fé. E aqui eles reagem, falando inclusive uma mentira. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. A sociedade judaica é uma sociedade extremamente ordenada. Tem até uma história muito interessante, até um livro que eu li, que é assim: Deus não joga dados. Essa é uma frase de Albert Einstein. Quando Einstein começou a ouvir falar da física quântica, ele não aceitou a física quântica. Por quê? Porque na física quântica existe um grau de incerteza, um grau de probabilidade. Você não tem uma certeza absoluta, tudo é meio fluido. A coisa é verdade e mentira, ou alguma coisa entre verdade e mentira. É 0, 1 e alguma coisa no meio de 0 e 1. E essa alguma coisa muda. E isso foi tão insuportável para Einstein que Einstein vira num dado momento e fala para Bohr, que é um físico quântico, você tem que entender que Deus não joga dados. E isso é importante para você entender
que a cabeça do judeu é uma cabeça ordenada. Tem uma ordem. Restaurar a ordem é uma manifestação divina. Então, quando eles veem Jesus expulsando demônios com uma autoridade que eles não têm e que eles nunca viram antes, eles têm duas escolhas. Ou eles escolhem, Jesus é Deus, nós estamos diante do Messias, aliás, mais do que o Messias que nós imaginávamos. Ele é muito mais do que nós esperávamos, ele é o Deus encarnado que habita no meio de nós. Mas isso para eles é inaceitável, então eles vão para o outro lado. Nós estamos sendo enganados. Ele está aliado ao chefe dos demônios, porque o chefe dos demônios manda nos demônios. Bernardo, o que você acha disso? Eu acho que é uma reação totalmente normal para quem está fechado à novidade de Jesus. Quando a gente ouve a novidade, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar a novidade, né? Eu mesmo falo para vocês, né, que vira e mexe eu vejo determinadas coisas, eu olho e falo assim, peraí, como? Vai devagar com esse negócio. Eu tenho que exercer a fé. Peraí, Bernardo, calma. Lê primeiro. Ouve, entende. Está com dúvida? Questiona, pergunta. Não fica tomando uma postura instantânea. Às vezes, pessoal, é fácil. Às vezes é extremamente difícil. E aqui esses fariseus, diante dessa dificuldade, eles reagiram. E reagiram como? Reagiram dessa forma que eu estou falando a vocês. Criando o que hoje seria uma fake news. E aqui é importante que a gente mostre ao mundo que nós não estamos aqui para compactuar com a mentira. Ah, Bernardo, mas quando eu passei uma fake news, eu na verdade fui enganado. Não, então você não passou uma fake news, você foi enganado. Qual é a diferença entre você mandar uma fake news e você ser enganado? A diferença ocorre quando a fake news é desmascarada. Alguém te mandou uma fake news qualquer, seja lá qual for. Você olhou, viu aquela fake news e fala assim, vou transportar para as pessoas, porque você foi enganado. Aí você manda para um, manda para outro, mandou para mim. Quando mandou para mim, eu olhei, colega, olha, isso aqui é mentira, colega. Olha, está aqui, isso aqui é mentira, por causa disso. Esse vídeo foi cortado, tiraram esse pedaço, esse vídeo é manipulado. Não, essa informação não existe. Essa página nesse livro não existe. Eu mostro para você que aquilo era uma fake news. Aí você tem que escolher o que você vai fazer. Se você realmente foi enganado, você vai agir como um bom cristão e vai dizer assim, pessoal, eu mandei isso para vocês, mas eu fui enganado, por favor. Tá aqui, ó, isso aqui tá errado. E eu ainda digo mais, pessoal. Eu atualmente estou tomando uma conduta. Quando eu vejo um site que manda uma fake news, eu comprovo que aquilo é uma fake news, eu bloqueio a conta, bloqueio o site, bloqueio o que for. Por quê? Porque eu, aliás, até atualmente tenho feito assim, eu denuncio que aquilo é uma fake news, ou se eu não posso denunciar, eu faço um questionamento, né? Isso aqui está errado, não sei o quê, e depois eu bloqueio. Por quê? Porque eu não quero mais ser exposto àquilo. Quando eu bloquear, eu vou sinalizar às pessoas que aquele site está comprometido. É a melhor coisa que vocês podem fazer. Tá? Aqui, Jesus agiu um pouco diferente. O que ele fez? Não deu bola.
Na verdade, num outro evangelho, ele responde isso, e responde de uma forma genial, que ele aproveita para mostrar que a igreja é dividida, que a família é dividida, que a comunidade de fé é dividida, ela se destrói. É mais ou menos como eu tenho visto atualmente com o Papa Leão XIV. Algumas pessoas estão querendo mostrar que o Papa Leão XIV é um Papa tradicional, é um Papa conservador. E aí começam a mostrar um monte de coisa. Por exemplo, outro dia eu vi assim, esse Papa é maravilhoso, é um Papa conservador, ele faz as orações na missa em latim. Aí eu virei, olhei e falei assim, ué, acho que você nunca viu uma missa do Papa Francisco. Porque se você viu a missa do Papa Francisco, você vai ver que as orações principais que o Papa Francisco fazia eram em latim, assim como as orações principais que o Papa Leão XIV faz em latim, como o Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II, o Papa João Paulo I, o Papa Paulo VI, o Papa João XXIII e por aí vai. Ou seja, quem está falando isso está falando uma mentira. E aí foi bonito que eu mandei isso para o colega, ele falou assim, poxa, Bernardo, eu não sabia. Ainda bem que você me ensinou isso. Vou até ver. E aí passou uns 40 minutos, ele mandou uma mensagem, pô, Bernardo, se tem razão. Ou seja, o cara ficou tão perturbado. Ô, Diácono Júlio, boa noite, paz e bem. A pessoa ficou tão perturbada que foi verificar, e quando viu que estava errado, que ele havia sido enganado, ele foi adiante e se corrigiu. Então, não vamos ficar caindo nessa visão antiga da fé, que nem o fariseu. Porque essa visão antiga da fé, que não tolera a novidade, acaba caindo em situações absolutamente esdrúxulas, onde você leva ao extremo. Por exemplo, Jesus certa vez toca num leproso. Na cabeça do judeu da época, tocar numa pessoa doente é se tornar impuro. Tocar no leproso é a impureza da impureza. Era melhor tocar num doente do que tocar num leproso. E aí as pessoas consideraram Jesus impuro e ele não podia mais entrar nas cidades. Mas ora, se Jesus é a fonte da pureza suprema, como é que ele pode ficar impuro? Porque eles estão cegos pela religião antiga. E aí eu chego na última parte, no último bloco dessa interpretação, que sinceramente eu acho que é um dos pedaços extremamente mal interpretados. Talvez até instrumentalizado. Ou seja, o que eu quero chamar de instrumentalizado? Com uma interpretação distorcida para nos dar uma ideia. Veja aqui. Ele viu que aquelas pessoas estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que enviaste os trabalhadores para a sua colheita. E aí todo mundo, quando lê isso, diz, isso é importante, a gente precisa ter vocação presbiteral. Alguns dizem vocação sacerdotal, mas eu, alinhado com o Concílio Vaticano II, uso o termo presbítero e não o termo sacerdote. Bom, aonde está escrito aqui presbítero? Pessoal, vamos deixar claro. Mateus não conheceu nenhum padre. Aliás, os discípulos de Mateus não conheceram padres. Aliás, os discípulos dos discípulos de Mateus
não conheceram padres. A figura do padre, como nós entendemos, surge no século IV, 300 e trocado. Então, tem nada a ver com padre aqui. Bernardo tem a palavra presbítero na carta de Tiago. Sim, tem, parabéns. Você está certo. Mas presbítero, que em grego é presbiteros, é homem velho, é ancião. Tanto que algumas bíblias se traduzem assim. Se um de vós estáis doentes, chamais os anciãos da igreja. Presbiteros é ancião. O presbiteros, o ancião, o presbítero, era um leigo na época do evangelho. Os trabalhadores que estão aqui não precisam ser ministros ordenados, e sim a comunidade de fé e de amor, que deve crescer para poder atender a comunidade de fé e de amor. Reclamar que a messe é grande e os trabalhadores são poucos não deveria ser tristeza, deveria ser alegria. Que a nossa messe seja gigantesca, monstruosa, imensa. Porque quanto maior ela for, maior o evangelho do reino está sendo mostrado às pessoas. Mais profunda está sendo a evangelização, maior a chance do reino de Deus vir à terra. Mas, Bernardo, os trabalhadores são poucos. Glória a Deus! Sinal que nós precisamos de mais gente. Vamos trazer pessoas para fazer o serviço. Pessoal, eu falo aos meus amigos, eu adoraria que os meus ministros da comunhão fossem ministros da palavra e pregassem a palavra ao povo. Eu adoraria que na ausência de padres e diáconos tivéssemos ministros do batismo para batizar as crianças que precisam. Eu conheço dioceses, como a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, onde isso ocorre. Sabe, pessoal, que coisa maravilhosa quando a comunidade atende e cuida das pessoas. Chamar trabalhadores à messe não é sinal de fraqueza, não é sinal de insuficiência, é sinal que a semente está se alastrando, que o fermento na massa está aumentando e que nós vamos conseguir coisas melhores. Mas não é para ser entendido como um pedido do aumento da classe clerical. Isso é clericalismo. Isso é o oposto do que o Papa Francisco pediu à Igreja. O que nós precisamos hoje é de homens e mulheres fiéis ao Evangelho, fiéis à Igreja em saída, cientes da sinodalidade, preocupados com o cuidado das pessoas e da casa comum, para que coloquem a favor de todos. Bom dia, boa noite, Nazir, paz e bem. Então, o que nós precisamos é mais gente. Não são mais padres, não são mais diáconos, não são mais bispos, são mais pessoas dispostas a cuidar dos outros, dispostas a servir aos outros. Tudo bem, algumas precisarão de um preparo, de um treino, de uma capacitação, beleza, não tem problema nenhum. Tudo que a gente faz, a gente precisa ser capacitado, preparado, treinado. Vocês acham que eu comecei a dar ponto nas pessoas de uma hora para outra? Não, eu tive que estudar, inclusive, detalhes daquilo. A mesma coisa, eu não comecei a fazer entrevista com as pessoas de uma hora para outra. Não comecei a fazer consulta de uma hora para outra, eu tive que estudar, estudei 1 ano para isso. Do mesmo jeito, quando alguém for fazer uma celebração da palavra, ela vai precisar estudar. Aliás, eu digo para vocês, e vocês sabem disso, que eu faço uma homilia por escrito todo domingo.
E muitos recebem essa homilia na sexta, porque utilizam dessa homilia. Diáconos, ministros da palavra, padres, até bispos já me agradeceram. Diácono, que bom que você mandou, me chamou a atenção para isso aqui. Já teve um até que uma vez me encontrou, Bernardo, o diácono das periferias. Eu olhei assim, eu tomo isso como elogio. E ele virou, ainda bem, porque eu estou te elogiando. Né? E por que ele me chamou do diácono das periferias? Porque ele vê as minhas homilias. Então, até as pessoas preparadas, treinadas, capacitadas, continuam recebendo auxílio. Eu, por exemplo, sexta-feira agora, ou sábado, mais tardar sábado de manhã, eu vou mandar a homilia do domingo que vem. Amanhã eu vou ler as leituras, já vou buscar alguma coisa e tal, ou seja, sempre a gente precisa preparar. As pessoas não nascem prontas, mas a gente tem que parar de achar que quando se pede trabalhadores para mestres, esses trabalhadores são clero. Esses trabalhadores são ministros do Senhor. Todos aqui dispostos a servir ao irmão e à irmã. E aí, assim sendo, nós serviremos das melhores formas possíveis. Algumas boas, outras não tão boas, algumas muito difíceis, algumas extremamente fáceis. Mas o que não dá é a gente continuar deixando as ovelhas sem pastor. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Agora são 8h03. Espero que vocês tenham gostado. Né? Amanhã vai ser quarta-feira, é isso? Quarta-feira, né? Sendo quarta-feira, amanhã tem live, né? Eu não sei ainda qual é o evangelho, eu só vou saber amanhã. Aliás, eu vou saber um pouco antes, porque como eu vou fazer amanhã mesmo, amanhã de manhã, quando acordar, eu vou ler, né, o evangelho e vou ter que fazer a minha reflexão. Né? Espero que seja uma reflexão boa, né? Espero que tenha valido a pena. Bom, eu vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Crisóstomo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.